Olá pessoal, aqui tem alguns exemplos, de algoritmos de árvore de decisão. Vamos ver agora como que funciona um desses algoritmos. A gente vai ver o ID3, certo? O ID3 ele foi proposto por Killen em 86. Depois teve uma versão atualizada dele, que é o C4.5. A gente vai ver o ID3. É um algoritmo simples que constrói essa árvore de decisão com as mesmas premissas que a gente viu anteriormente. O vértice é o nodo que corresponde ao atributo, então o atributo vai estar no vértice. Cada aresta da árvore tem um valor, que é o valor do atributo. E a folha da árvore corresponde ao valor da classe, que é exatamente a decisão dos dados treinados. E a explicação de uma determinada decisão está na trajetória, que vai da raiz até a folha. Então a folha sempre vai ter o valor esperado da árvore de decisão, certinho? Aqui é o passo a passo desse algoritmo. A gente vai selecionar um atributo como sendo na raiz. A gente vai ver que o ID3 usa o critério do ganho de informação para selecionar esse melhor atributo, para não ser aleatório. E aí os arcos são criados para todos os valores diferentes, do atributo selecionado nesse passo 1. E aí, se todos os exemplos de treinamento sobre uma folha pertencerem a uma mesma classe, aí essa folha recebe o nome da classe. Se todas as folhas possuem uma classe, então o algoritmo termina. Se não, ele vai continuar, o nodo é determinado com um atributo que não ocorra no trajeto da raiz e arcos são criados para todos os valores. Ele retorna ao passo 3 e ele fica executando assim até concluir o algoritmo. Então vamos ver como é que ele faz essa seleção de nodos. Para selecionar esses atributos é usado a entropia, que é da teoria da informação de Shannon. O conceito da entropia, a entropia informa o quão confuso é para identificar uma determinada valor de classe. Então ele mostra para a gente a incerteza, certo? Aí a gente vai usar o conceito de entropia, que é usado no ganho de informação. Então a entropia é essa quantidade necessária de informação para identificar a classe de um caso. Então a entropia informa qual é a incerteza que eu tenho entre valores de classes, Então aqui eu tenho S é um conjunto de amostras, aqui está os meus registros. N é o número de valores possíveis da classe, então aqui eu tenho P1, P2, Pn, se eu tiver mais de duas classes. Se eu tiver duas classes vai ser P1 e P2 só. E Pi é a proporção de amostras da classe I em relação ao total. Então, se eu supondo que eu tenho 14 instâncias, essa proporção aqui vai ser só da classe positiva, sei lá, 10, 4 classe negativa. Então eu tenho 4 de 14 e aqui 10 de 14. A gente vai ver como que se calcula essa entropia em seguida. A fórmula da entropia, então, para dois valores possíveis é essa aqui. Aqui é a proporção da classe positiva, P sobre o total de positiva e negativa. K é o contrário, é de N sobre o total, positiva mais negativa. Exatamente isso aqui que a gente viu, P1, P2. Só que aqui a proporção, a gente já colocou aqui a proporção positiva sobre o total, e aqui em cima também, positivo sobre o total, que é o log na base 2 da classe positiva. Então, o negativo está cá, do lado de cá. E aí, então, um exemplo aqui, como que eu calcularia a entropia de 14 exemplos, 14 instâncias, sendo 9 positivas e 5 negativas. Então, sendo 9 positiva, 9, o total é 14. Então, 14 vai estar aqui, menos 9 sobre 14, log de 2, 9 sobre 14. E aí vem, como é o menos aqui, está entre parênteses, aqui fica menos com mais, fica menos também. A de negativa é 5 negativa, então 5 de 14. 5 de 14, log de 2, log na base 2 de 5 de 14. E aí eu calculo o logaritmo na base 2 desse valor multiplicado por 9 dividido por 14. Vai dar isso aqui, negativo mais vezes negativo vai dar positivo. E aqui é a mesma coisa, 36 vezes o log de 5
dividido por 14 na base 2. Lembrando que se fazendo esse cálculo na calculadora científica, eu tenho que mudar a base, porque a base lá é base 10, que é a padrão, eu tenho que mudar para a base 2, certo? Para ele calcular certinho. E aí, a incerteza é 0,940. Esqueci de comentar antes que a entropia ela informa de 0 quando não tem dúvida nenhuma e 1 que é o máximo. Então sempre vai estar nesse intervalo. Então mais próximo de 1 informa o quão confuso é para identificar quais são para identificar quais são esses valores de classes, né? Então aqui está confuso, porque 9 são valores de positiva e 5 são de negativa. Então não tem como afirmar se a classe é mais positiva ou do que negativa, né? Então está confuso, está próximo de 1. Se eu tivesse aqui o contrário, né? 14 instâncias positivas, 0 negativa, esse valor não teria confusão nenhuma, seria 0. E é o exemplo que a gente vai ver agora. Ó. Quando eu tenho metade, 50% aqui é de uma classe, 50% da outra, então está totalmente confuso. Isso aqui é o valor 1. Então o valor 1 está totalmente confuso. O de baixo, o último aqui, é 100% de um, 0% da outra. Então não tem confusão nenhuma. Então a entropia é 0. E nesse caso aqui, 67% de um e 33% do outro, eu tenho confusão. Então vai ser próximo de 92 ali. Vai ser 92. Certo? Aqui dá exemplo de como calcular o logaritmo. Dois sites para calcular o logaritmo também. E o ganho de informação é calculado com base nessa entropia. O ganho de informação, ele espera o quê? Reduzir, é a redução esperada da entropia ao utilizarmos um atributo na árvore. Então, qual é a ideia utilizando na árvore de decisão? É exatamente selecionar qual é o atributo melhor que representa essa minha raiz. Então, selecionar os atributos, né? Qual é o atributo que melhor representa a minha árvore. E aí eu vou usar quem tiver o maior ganho de informação. E isso é calculado pela entropia da amostra aqui, subtraído do ganho esperado. Aqui é o ganho esperado do atributo A do subconjunto. Como que é isso? Então a entropia a gente já viu, a gente calcula da amostra, eu vou ver os positivos e os negativos, calculo a entropia. E o ganho esperado eu vou calcular para todo o meu subconjunto, tá vendo? Então aqui eu pego um atributo que vai ter lá valores. Então eu vou ter que pegar o meu subconjunto, né? Sei lá, valores, idade. Não, vou pegar idade não. Um outro exemplo. Altura. Altura é baixa, média e alta. Então o subconjunto do atributo altura é baixo, média e alta. Então eu vou calcular aqui. Para alta, quanto que é do total aqui desse meu atributo? E aí eu vou calcular as amostras positivas e negativas, somando aqui do meu subconjunto e multiplicando pela entropia. E aí eu vou ter o valor de alta, depois vou ter o valor de baixa, vou ter o valor multiplicado aqui, né? Multiplicado, essa multiplicação que vezes a entropia mais o subconjunto de alta, baixa e média, eu vou ter o ganho esperado. Tendo o ganho esperado, eu pego a entropia e subtraio desse ganho esperado, eu tenho o ganho da informação. Isso eu tenho de um atributo, né? Então, ganho do atributo A sobre o conjunto de S. Então, se eu usei aqui a altura como atributo, eu vou ter o ganho de informação daquele atributo. Se eu pegar outro atributo, peso, por exemplo, eu vou ter o ganho de informação de peso. Então, o que o ID3 faz? Ele pega o atributo que tiver o maior ganho de informação e ele determina aquele atributo como sendo o raiz daquele momento ali. Certinho? Então, é assim que o ID3 calcula. Aqui foi explicado essa parte teórica e a gente vai ver como que funciona isso na prática com um exemplo prático.